10 elevado a menos 9, se a diferença entre x e 1 for menor do que 10 elevado a menos 9, a diferença entre g de x e 10 elevado a 6 mais 1 vai ser menor do que 10 elevado a menos 3. Se eu quiser que a diferença entre g de x e 10 elevado a 6 mais 1 seja menor do que 10 elevado a menos 24, o quão próximo de 1 eu devo escolher o x? O quão próximo de 1 eu devo escolher o x? 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos quanto? Menos 30. Ou seja, se agora isso aqui está indo ao encontro disso que você tem como intuitivo. Está aparecendo aqui? Está aparecendo aqui isso tudo? Fundamental. Não, porque pode ser tudo. Tá? Se x está próximo, porque intuitivamente você vê, olhando para essa função, você vê que se x está próximo de 1, g de x está próximo de 10 elevado a 6 mais 1. E isso aqui corrobora o que está lá. Tá? Isso quer dizer que você, olhando para cá, você deve fazer uma releitura disso aqui. Isso aqui é verdade porque o que eu posso fazer, a questão não é, você não deve expressar isso secamente da seguinte maneira: se x está próximo de 1, então g de x está próximo de 10 elevado a 6 mais 1. A expressão equivalente que traduz, tá, isso que você tem de forma intuitiva é a seguinte: eu posso fazer o valor g de x tão próximo de 10 elevado a 6 mais 1 quanto eu queira, bastando que o x seja escolhido suficientemente próximo de 1. Eu posso fazer com que o valor g... O que é que diz isso aqui? Olhando para essa igualdade aqui. Essa igualdade aqui diz: eu posso fazer o valor g de x ficar tão próximo de 10 elevado a 6 mais 1 quanto eu queira, bastando para isso que o x fique suficientemente próximo de 1. E nessas implicações, isso aqui é o suficiente, isso aqui é o necessário. Então, olhando para cá, tá? Isso aqui é verdade porque esta proximidade é consequência dessa segunda proximidade. A proximidade, melhor dizendo, a proximidade aqui do lado direito é consequência da proximidade do lado esquerdo. Por isso é que a frase está correta. Tá? E aí você pode chegar e dizer o seguinte: vamos logo colocar o conceito de limite, mesmo que intuitivamente, tá? Sejam f, e aí você está respondendo a pergunta. A pergunta que originou tudo isso, correto? Dados uma função f, um número real p, o que acontece com o valor de f de x quando o valor de x é tomado cada vez mais próximo de p, mas o valor de x é tomado cada vez mais próximo de p no domínio de f, é óbvio, tá? Obviamente é assim, tá? Então vejam, responder esta pergunta é dizer, tá? Responder esta pergunta é dizer qual é o limite, quem é o limite de f de x com x tendendo a p. X cada vez mais próximo de p,
é substituído em matemática pela frase x dó. X tomado cada vez mais próximo de P no domínio de F será substituído por uma frase que é sinônimo, tá? X tendendo a P. Tá? X, o que é que significa X tender a P? É que o valor de X é tomado cada vez mais próximo de P. E com isso, você quer saber o que acontece com o valor de F de X. Tá? Então aqui, o que acontece para essa função aqui? O que acontece com o valor de F de X quando X é tomado cada vez mais próximo de 1? O valor F de X aproxima-se de 3. Ele fica cada vez mais próximo de 3. Por esta igualdade aqui, ó, para essa função G, o que acontece quando o valor de X é tomado cada vez mais próximo de 1? O que acontece com o valor G de X quando o X é tomado cada vez mais próximo de 1? O valor G de X fica cada vez mais próximo de 10 elevado a 6 mais 1. Tá? Só que eu tenho que expressar isso matematicamente. Tá? Eu tenho que dar sentido. O que quer dizer? Cada vez mais próximo aqui, cada vez mais próximo aqui. O que é isso? O que é isso? Porque eu preciso traduzir isso matematicamente para fazer conta, para poder trabalhar com isso. Então vamos eu vou começar daqui, certo? Para apagar aqui. E vou melhorando. Eu quero construir aqui com vocês um conceito de limite. Tá? Dado uma função f e P o número real, P o número real, e L o outro número real, nós dizemos que L é limite do valor f de x. Quando x é tomado cada vez mais próximo de P, eu substituo essa frase por outra, que ele passa a ser sinônimo com x tendendo a P quando x próximo de P implica o quê? Implica f de x próximo de L ou f de x igual a L. Vocês vão entender por quê. Bem, mas eu continuo com o problema, porque a proximidade aqui, ela é uma coisa de conceito solto, né? Mas eu posso olhar para cá e fazer uma outra leitura dessa implicação, expressar essa implicação de um modo diferente. L é limite de f de x com x tendendo a P quando f de x próximo de L ou f de x igual a L é consequência de x próximo de P. Mas eu continuo com o problema, porque eu estou usando o quê? Eu estou usando o adjetivo próximo. Tá? Não tem um conceito. O que é isso? Eu estou apelando para a intuitividade de todos vocês. E a minha também. Tá? Que tem lá suas falhas. Porque veja o próximo é o conceito dele, relativo. Aí, mas eu vim para cá, ó, isso aqui não é relativo, ó, isso aqui não é relativo. De fato, se você olhar para cá, se você olha para cá, para este exemplo, ó, coloque aqui, foque aqui, que apareça tudo, tá? Eu pergunto a vocês, dado um epsilon positivo, se eu quiser
fazer com que o valor g de x menos 10 elevado a 6 mais 1 fique menor do que y, basta eu escolher x de modo que x menos 1 igual, isto é, a distância de x menos 1, a distância de x a 1, de modo que x menos 1 seja menor do que e responde. Se eu quiser que esta implicação seja verdadeira para todo y maior do que 0, basta fazer aquilo que o x menos 1 seja menor do que quanto? Não? Não. Se eu quiser que essa implicação seja verdadeira, aí você olha para cá. Se quer vai dar quando o x é. Então, se eu quero que essa implicação seja verdadeira, para todo y positivo, o que eu devo colocar aqui? Epsilon sobre 10A. Não é não? Se x menos 1 é menor do que epsilon sobre 2A6, então g de x menos esse valor é menor do que epsilon. E isso é verdade, qualquer que seja epsilon positivo. Explicação é verdade. Então, aí vem para cá. Baseado nesse exemplo, que diz muito sobre a situação geral, vou fazer um exemplo. Como você deve expressar esta implicação? Como você deve expressar esta implicação para ter um conceito formal do limite? Dados f uma função pelo número real e é real. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a b quando esta proximidade aqui for consequência dessa. Isto é, quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de b. Então, em desenho, isso pode ser expresso da seguinte forma. Está aqui o R, está aqui o L, está aqui o R, reta real, está aqui o P. Então, eu vou expressar o seguinte, vou falar e depois vou escrever isso que eu falei matematicamente. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P quando, para toda vizinhança de L aberta, não importa qual seja o seu tamanho, tá certo? Isto é, quando para todo epsilon positivo, porque se eu dou um epsilon positivo, eu tenho uma vizinhança aberta de L. Então, quando para toda vizinhança aberta de L, da forma L menos epsilon, L mais epsilon, e aí eu tenho um intervalo aberto aqui. Quando para toda vizinhança de L dessa forma, existir uma vizinhança de P, da forma P menos delta, P mais delta, de modo que, se o x está dentro dessa vizinhança, então o valor f de x está dentro dessa. Entendeu? É exatamente o que está aqui nesse caso particular. O que foi que eu consegui? Para toda vizinhança de raio epsilon desse número, existe uma vizinhança de raio delta, onde delta é epsilon sobre 10 elevado a 6 de 1, tal que se o x está dentro dessa vizinhança, o valor g de x está dentro dessa vizinhança. Vou fazer outro exemplo para cá. O que foi que você conseguiu? Você conseguiu o seguinte. Aqui é. Aqui o número 10 elevado a 6 de 1.
para toda vizinhança daqui de raio Q. De raio. Né? Existe uma vizinhança aqui do 1 de que raio? De raio delta, onde delta é quanto? Sobre delta 6, né? Se você pegar o delta aqui, a sobre delta 6. Então você tem uma vizinhança aqui de raio delta, de modo que se o x está aqui nessa vizinhança, se o x está nessa vizinhança, o valor g de x está onde? Está nessa. Não foi isso que você conseguiu? Foi isso que você conseguiu. Para toda vizinhança que eu coloque aqui em torno desse número, há uma vizinhança em torno do 1. Se aqui tem raio epsilon positivo, basta pegar uma vizinhança de raio delta positivo, onde delta é isso aqui. E aí, se x está nessa primeira, a gente x está na segunda. E é esse caso particular que eu uso para conceituar o limite. Tá? O L é limite de f de x com x termina a P quando, para cada vizinhança de raio epsilon de L, existir uma vizinhança de raio delta de P, tal que x nessa primeira garanta, seja suficiente para f de x estar na segunda. Se isso acontece, o que é que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. Agora, como é que eu escrevo isso que eu falei matematicamente, usando expressão matemática? Porque aí não vai ficar mais isso aqui, ó. Não vai ficar mais isso aqui. Quando, vamos lá. Vamos, de novo, vamos falando. O limite de f de x com x termina P, o L é limite de f de x com x termina P quando, para cada vizinhança de raio epsilon de L, existia uma vizinhança de raio delta de P, de modo que x nessa primeira vizinhança garanta f de x na segunda. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Quando para cada epsilon maior do que zero, quando para cada epsilon maior do que zero, existir o quê? Delta maior do que zero, tal que x na primeira vizinhança, o que significa, como é que eu escrevo matematicamente? O x está dentro dessa vizinhança de raio delta. Como é que eu escrevo? Módulo do quê? Módulo de x menos p menor do que delta. Implique, o que significa x menos p menor do que delta? É o x na primeira vizinhança. O que significa f de x nessa segunda vizinhança? Módulo de f de x menos L menor do que f. Tá certo? Mas ela precisa ser melhor. O que é que está dizendo aqui? Está dizendo que o quê? Eu posso, para todo epsilon maior do que zero, eu puder fazer f de x ficar tão, tá certo? Quando tá? O limite L é limite de f de x com x tendendo a P quando eu puder fazer f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher x suficientemente próximo de P. Como é que eu traduzo isso matematicamente? Quando para cada epsilon maior do que zero, existir delta maior do que zero, tá o quê? X menos P menor do que delta implica o quê?
f de x menos 0 menor que f. Tudo em módulo. Porque se isso acontece, eu posso fazer o que eu disse. Ok? Eu posso fazer o f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira. Bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. Isso está contido nessa frase. Ou seja, quando para cada vizinhança de L existir uma vizinhança, quando para cada vizinhança aberta de L existir uma vizinhança aberta de P, então x na primeira vizinhança garante f de x na segunda. Tá? Só está faltando uma coisa aqui, qual é? Eu estou calculando o quê? F de x. Se eu estou calculando f de x, o x tem que estar onde? No domínio de f. Então a implicação é, quando esta implicação é verdadeira, qualquer que seja x do domínio de f. Tá? Qualquer que seja x do domínio de f. Quantificador universal. Família de implicações, o quantificador universal dá uma proposição. Então, quando esta proposição é verdadeira, que nos livros você verá escrito assim, ó, que é equivalente. Quando x do domínio de f e x menos p menor do que delta implica que f de x menos 0 menor do que epsilon. E ainda precisa ser melhorada, dá para ser melhorada. Por quê? Vejamos o seguinte exemplo, tá? Seja, pegue esse exemplo aqui. Seja g de x, g, a função dada por g de x igual a, vou chamar de f, tá? Seja f de x igual a x2 menos 4 sobre x menos 2, ó. Ou x2 menos 9 sobre x menos 3. x2 menos 9 sobre x menos 3. Aí a pergunta